O objetivo dessa aula é te mostrar o que é uma taxa nominal, o que é uma taxa efetiva e como usar essa calculadora para resolver problemas sobre aplicações financeiras, envolvendo taxa nominal e taxa efetiva. Vamos supor que você pediu um empréstimo ao banco de R$ 1.000. Quando você assinou o contrato, lá no contrato estava te dizendo que ele estava te cobrando uma taxa de 24% ao ano, só que com juros capitalizados mensalmente. Isso é muito importante. Os juros são capitalizados mensalmente. Professor, o que quer dizer juros capitalizados mensalmente? Quer dizer que a cada mês ele vai te cobrar juros. Então, por exemplo, embora a taxa refere-se ao ano, os juros que ele vai cobrar de ti serão cobrados mensalmente. Então você nota que essa taxa refere-se ao ano e os juros cobrados mensalmente, essa não é uma taxa que está sendo efetivamente cobrada de ti. É uma maneira que o banco tem de te mostrar um contrato e apresentar uma taxa aparentemente menor do que realmente ele está te cobrando. Essa é uma taxa só no papel. Essa é uma taxa só no nome. Por isso que chamamos de taxa nominal. Se você quer saber qual é a taxa que está sendo efetivamente cobrada de você, você tem que ir atrás de uma taxa que refere-se à unidade de tempo igual ao período de capitalização. O período de capitalização é o mês, então você vai atrás de uma taxa chamada taxa mensal. E o que você faz? É muito simples. A taxa nominal e a taxa por período de capitalização, que seria a taxa efetiva dessa operação, elas são necessariamente proporcionais. Professor, mesmo no regime de capitalização a juros compostos, mesmo no regime de capitalização a juros compostos. Então você nota que, embora essa taxa refere-se ao ano, como o período de capitalização é mensal, ou seja, todo mês ele vai estar te cobrando um juro, então durante um ano ele te cobrou juros quantas vezes? 12 vezes. Exatamente porque em um ano temos exatamente 12 meses. E eu estou falando de meses porque o período de capitalização é mensal. Se o período de capitalização fosse semestral, eu ia determinar quantos semestres tem no ano. Mas o período de capitalização é mensal, eu vou determinar quantos meses tem no ano. Esse número quer dizer que ao longo de um ano não ocorreu apenas uma capitalização. Como a capitalização é mensal, ao longo de um ano ocorreram 12 capitalizações. Mas eu não posso esquecer que a taxa nominal e a taxa efetiva elas são proporcionais. Então o que é que eu faço? Eu pego a taxa nominal, que é de 24% ao ano, e vou dividir pela quantidade de capitalizações que ocorreu durante esse ano, que foram 12. 24 dividido por 12 vai dar exatamente 2%. Só que aqui eu tenho 2% a cada mês. Você nota que essa taxa refere-se ao mês e o período de capitalização também é mensal. Então eu posso garantir para você que essa é a taxa efetiva dessa operação. Então, efetivamente, quanto é que o banco está te cobrando a cada mês? 2% ao mês. E aí você passa a me questionar, professor, se efetivamente o banco está me cobrando 2% ao mês, então efetivamente ele está cobrando 24% ao ano. Eu digo, de jeito nenhum. E você me pergunta, por que não de jeito nenhum? Vou lhe explicar. Todo mês que passa, a sua dívida aumenta 2%. O que isso quer dizer? Isso significa dizer que se você deve 100% da quantia que você pediu emprestado e todo mês essa sua dívida aumenta 2%, isso significa dizer que ao final de cada mês você vai passar a dever 102% do que você deveria anteriormente. O que é 102%? É 102 dividido por 100, que vai dar 1,02. Ou seja, a cada mês que passa, a sua dívida aumentar 2% é equivalente a multiplicar por 1,02. Então, todo mês que passa, o valor presente que você pediu emprestado é multiplicado por 1,02.
Isso quer dizer que ao final de um ano, essa quantia que você pediu emprestado, se você não pagar, ela vai ser multiplicada por 1,02 12 vezes. E se você pegar 1,02 elevado a 12 e fazer o cálculo, por exemplo, numa calculadora dessa, você pode ir aqui no menu, procurar aqui a parte de matrix e multiplicar. 1,02 elevado a 12, olha o valor que deu, 1,2682. Então eu vou dizer que ao final de um ano, a quantia que você pediu emprestada, ela é multiplicada por 1,2682. Se você notar bem, isso é equivalente a dizer que ao final de um ano, você deve 126,82% da quantia que você pediu emprestado. Então, no final de um ano, se eu chamar de 100% a quantia que você pediu emprestado, no início do ano, no final de um ano, a sua dívida passa a ser 126,82% do que você pediu emprestado. Isso quer dizer que ela sofreu um aumento ao final de um ano de 26,82%. Isso ao final de um ano. Então quer dizer que a taxa que esse banco está cobrando efetivamente de você ao ano não é 24%, e sim 26,82%. Essa aqui é a taxa efetiva da operação. E essa é uma taxa nominal. Aí você me diz, então eu vou processar o banco. Eu digo, não, você não pode. Porque ele deixou bem claro no contrato que, embora ele está te cobrando 24% ao ano, os juros são capitalizados mensalmente. Ele deixou bem claro, os juros é capitalizado. Você não entende financeiro, é outra coisa. Mas eu deixei bem claro lá no contrato que os juros é capitalizados mensalmente. Isso equivale a dizer que cada ano que passa, a sua dívida ela é aumentada de 26,82% ao ano. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria que a gente tentasse sintetizar as ideias que apareceram em tudo aqui em uma única expressão. E você diz, como é que eu vou conseguir fazer disso? Eu digo, cara, bora fazer engenharia reversa. Vamos pensar aqui. Para chegar a essa situação aqui, envolvendo a taxa nominal, você nota que uma das coisas que eu fiz foi pegar a taxa nominal e dividir pela quantidade de capitalizações que ocorreu durante o ano. Porque eu estou admitindo que essa taxa sempre refere-se ao ano. Vamos supor, vamos admitir isso, a taxa nominal sempre refere-se ao ano. É o que ocorre na grande maioria dos casos. Então, eu divido a taxa nominal pela quantidade de capitalização que ocorreu durante o ano, para me achar a taxa que está sendo efetivamente cobrada de você por período de capitalização. Por exemplo, o período de capitalização era mensal, eu dividi por 12. Mas se esse período de capitalização fosse semestral, eu ia dividir por 2, já que um ano tem 2 semestres. Ou seja, se o período de capitalização é semestral, a quantidade de capitalizações que ocorreu durante o ano foram 2. Se o período de capitalização é trimestral, a quantidade de capitalizações que ocorreu durante o ano foram 4, já que um ano tem 4 trimestres. Então, nessas circunstâncias, eu vou pegar o valor presente que você pediu emprestado, que você aplicou, e multiplicar por sempre por 1 mais a taxa por período de capitalização. E você diz, e como é que eu vou achar essa taxa por período de capitalização? Basta você sempre pegar a taxa nominal e dividir pela quantidade de capitalizações que ocorreu durante o ano. Evidentemente, você tem que elevar aqui não a quantidade de tempo que seu dinheiro ficou aplicado, mas sim a quantidade de capitalizações que ocorreu. Você nota que eu elevei a 12, porque em um ano ocorreu 12 capitalizações. Mas se fosse 2 anos, eu ia levar aqui 24. Porque em 2 anos não ia ocorrer 12 capitalizações, ia ocorrer 24 capitalizações. Então, para elevar aqui a quantidade de capitalizações que ocorreu, eu pego o número de anos que sua quantia ficou aplicada e multiplico pela quantidade de capitalizações que ocorreu a cada ano. No final dessa operação, você vai ter exatamente o valor futuro da sua aplicação. Se utilizarmos isso aqui nessa questão, uma questãozinha que caiu no vestibular do IB. Ele diz que você decide aplicar $2.300.
a uma taxa nominal de 2,4% ao ano. E ele disse que o período de capitalização é mensal, ou seja, um ano, como tem 12 meses, ocorreram 12 capitalizações. Ele quer que a gente determine a quantidade mínima de anos que sua quantia deve ficar aplicada para que o capital que você investiu dobre. Eu posso usar aquela expressão, pegar o valor futuro, aqui é o valor presente, multiplicar por 1, mais a taxa por período de capitalização. Como é que eu acho essa taxa? Eu pego a taxa nominal, que é essa, I sobre 100, dividida pela quantidade de capitalizações que ocorreu, e elevo ao total de capitalizações. Por exemplo, se essa taxa refere-se ao ano, em N anos ocorreu N vezes K capitalizações. Então, ele quer que a sua quantia dobre. Então, você quer resgatar que valor futuro? 4.600. Porque você aplicou 2.300. Se vai dobrar, você quer resgatar 4.600. Você vai multiplicar por 1 mais a taxa nominal dessa aplicação, que é 2,4%. E aqui você vai colocar a quantidade de capitalizações que ocorreu. Como o período de capitalização é mensal, durante um ano ocorreram 12 capitalizações. Você vai elevar aqui a um total de capitalizações que ocorreu. Se essa sua quantia ficou aplicada durante N anos e cada ano ocorre 12 capitalizações, então em N anos vai ocorrer N vezes 12 capitalizações. E você quer descobrir quem é esse N. A partir desse momento, você vai usar a sua calculadora gráfica, mais precisamente a função de finanças. Isso vai te ajudar a resolver esse problema de uma forma muito simples. Lá na função finanças, você escolhe juros compostos, que é o F2. E aqui você começa a alimentar a sua calculadora. Por exemplo, o que seria esse N? Esse N é o que você quer descobrir, então você coloca 0. Então, tudo que você quer descobrir, você alimenta com 0. Esse é a taxa de aplicação. Note que a taxa nominal de aplicação é 2,4%. Então, você coloca 2,4%. Você alimenta aqui o valor que você aplicou, que é o valor presente. Qual é o valor presente? 2.300. Você coloca aí 2.300. Esse PMT é prestação. Você nota que nesse problema não se fala de prestação. Então, o que não se fala, ou o que você quer achar, você alimenta com 0. Esse FV é o valor futuro. É quanto você pretende resgatar. E aqui vem um pulo do gato. As calculadoras financeiras, elas trabalham com regime de fluxo de caixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o valor presente, que é o valor que você aplicou, ele considerar como entrada, por exemplo, para o banco, o valor que você vai resgatar lá no futuro, que é 4.600, ele vai considerar como saída. Isso significa dizer que na linguagem da calculadora, que se um é positivo, o outro é negativo. Então, quando eu for alimentar essa calculadora, o valor futuro, eu vou colocar menos 4.600. Em seguida, aperte sempre esse botão executar. Você nota que essas informações aqui são úteis. Essa primeira aqui é a quantidade de pagamentos que ocorreu por ano. Você sempre olha para a taxa, a unidade de tempo que a taxa refere-se. Você está na taxa nominal, então ocorreu, como ela refere-se ao ano, um pagamento por ano. Esse valor aqui de baixo é a quantidade de capitalizações que ocorreu por ano. Como ele diz que as capitalizações ocorrem mensalmente e a taxa refere-se ao ano, então em um ano ocorreu 12 capitalizações. Você coloca 12 e em seguida você coloca executar. Você nota que o que você quer descobrir aqui é o N. E o botão que está debaixo do N é o F1. Então, como você quer achar o N, você vai apertar esse botão F1. Quando você aperta esse botão F1, você acha esse valor aqui, ó, 28,91 anos. E ele quer saber o número mínimo de anos que esse dinheiro tem que ficar aplicado para dobrar. Você percebe que 28 anos não é suficiente, já que a resposta deu 28, alguma coisa. Então, a resposta do seu problema, a quantidade mínima de anos que a sua quantia deve ficar aplicada são 29 anos. Espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo vídeo.